Você já ouviu a voz de um extraterrestre antes? Ouça. O que você acabou de ouvir não é um efeito especial de Hollywood. Não é uma manipulação digital. É um registro histórico e assustador, capturado no interior do Maranhão na década de 1970. Olá, investigadores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao canal do Aurélio. Hoje, nós vamos mergulhar no caso de Antônio Alves Ferreira. Mas esqueça tudo o que você sabe sobre simples luzes no céu. Estamos falando de um homem que afirmou ter sido levado 21 vezes. Um homem que não apenas visitou uma cidade alienígena de edifícios altíssimos, mas que teve a coragem de registrar o som do impossível. O que Antônio viveu vai muito além de um avistamento clássico. Ele descreve, com uma riqueza de detalhes perturbadora, a paralisia, o interior das naves e uma multidão enigmática em outro mundo. Mas o que realmente faz o sangue gelar é a prova que ele deixou para trás, a gravação que você ouviu agora há pouco. Para que você possa sentir o peso desse contato, nós preparamos uma reconstituição baseada nas palavras exatas do depoimento de Antônio. Apague as luzes, preste muita atenção e tente se colocar no lugar dele. Este é o relato da incrível e aterrorizante jornada de Antônio Alves Ferreira. Eu olhei para a frente e a nave estava ali, pousada a uns 2 metros de mim. De repente, meu corpo inteiro travou. Fiquei completamente paralisado. Eu tentava tirar a mão da muleta, mas a mão estava dura, presa. Tentava olhar para trás, porque eu sabia que a minha mãe e meus irmãos estavam lá, mas não conseguia. O pescoço não obedecia. Do nada, uma porta se abriu na fuselagem. E o mais estranho é que antes não havia sequer uma linha, nenhum sinal de que ali haveria uma porta. Era uma superfície lisa que simplesmente se abriu, como um elevador. Lá dentro, vi uma infinidade de botões e luzes coloridas. Uma luz muito branca acendeu lá do fundo, clareou meu corpo todo, como se me examinasse, e depois apagou. Não acendeu mais. Foi então que ele apareceu na porta. Era um ser baixo, de 1,20 m no máximo. As orelhas eram compridas, a cabeça bem grande e a pele era morena. Os olhos eram grandes, amendoados e muito pretos. A boca era pequena e o nariz achatado. Ele usava um macacão verde, muito colado ao corpo. O material lembrava aquele plástico de balão, sabe? Tinha um capacete azul, luvas azuis e um cinto dourado com uma fivela, que parecia uma lanterna vermelha. As botas eram marrons, e havia um X marcado no peito e nas costas do uniforme. Ele desceu e me segurou com força pelo braço esquerdo. Logo depois, desceu outro e me segurou pelo lado direito. Eles me arrastaram por uma rampa lisa, sem degraus. Me levaram para dentro da nave e me colocaram sentado no piso de metal. Era um chão muito liso. Quando percebi que não tinha mais jeito de escapar, criei coragem. Perguntei por que eu estava ali, para onde estavam me levando. Eles apenas olharam um para o outro e fizeram um gesto que parecia um sorriso, mas não disseram uma palavra. De repente, a porta se abriu de novo. Eu olhei para fora e dei um grito imenso de pavor. Não estávamos mais no meu mundo. Lá fora havia uma multidão imensa, uma multidão de seres iguais a eles, todos segurando uma espécie de bandeirinha na mão, agitando as bandeiras e gritando. O som era estranho, era algo mais bonito, mais melódico do que um simples grito humano. E a cidade era algo completamente diferente. Edifícios altíssimos, com formas variadas e complexas, pontes que ligavam um prédio ao outro lá no alto. Tudo era gigantesco. Os dois me tiraram da nave e me carregaram pelo meio daquela multidão que não parava de gritar. Eles me levaram até uma estrutura que parecia a metade de uma bola, uma cúpula. Lá dentro havia um outro ser. Ele estava sentado num banco que lembrava um sofá, mas era muito grande para o tamanho dele. As pernas dele ficavam penduradas, balançando no ar. Do meu lado, notei uma caixa esquisita, cheia de buracos. De vez em quando, entravam 5, 6 seres naqueles buracos
buracos e não saíam mais. A caixa era pequena e entravam muitos ali dentro. Só mais tarde eu fui entender o que era aquilo. O C no sofá começou a tentar se comunicar. Ele fazia movimentos com a cabeça e eu respondia, balançando a minha, sem saber se estava certo ou errado. Só percebia que ele estava me interrogando. O vento lá fora era muito forte e fazia frio, muito frio. Eu estava descalço, só de calça e sem camisa. Aquilo estava me castigando. Foi então que, de alguma forma inexplicável, eu comecei a entender o que ele dizia. Entendia 1, 2, 3 palavras. Não sei explicar como. Ele me perguntava sobre a Terra. Queria saber se tínhamos fontes espirituais. Que tipo de combustível usávamos nos nossos veículos? Ele perguntava coisas que, na verdade, ele já parecia saber. Queria saber se era uma só pessoa que governava todo o planeta Terra, ou se eram vários. Perguntou sobre a nossa alimentação, e o que eu sabia, eu respondia. Mas o ar daquele lugar não era para nós. Comecei a me sentir muito mal. Não conseguia mais respirar normalmente. O peito apertava. O ser percebeu. Ele tirou o braço do encosto do sofá, esticou a mão e tocou no meu peito, bem no lado direito. Ele olhou para os 2 que me trouxeram e ordenou, com firmeza, devolve ele para a terra. Os 2 me agarraram de novo, um de cada lado, e saímos da cúpula. A multidão, que estava em silêncio durante o interrogatório, voltou a gritar e a agitar as bandeirinhas. Eles me carregaram de volta para a nave, que tinha ficado um pouco distante. Como minhas muletas tinham ficado na terra, eu fui carregado pendurado entre eles. Tive que encolher as pernas para não ralar os pés descalços no chão daquele planeta. O solo era de um vermelho vivo, um barro rachado, como o fundo de uma lagoa seca. Me colocaram sentado no chão de metal de novo. Eu já estava mais calmo. Sentia a mesma sensação da ida, um misto de subir e descer ao mesmo tempo. E de repente, estávamos no mesmo lugar, exatamente no mesmo local de onde fui levado. Um dos seres desceu, foi até onde estavam as minhas muletas e as trouxe para mim. Eu peguei as muletas e fui embora. Não olhei para trás. Eu não quis nem olhar para trás. O que você acabou de ouvir é a descrição literal de um homem que foi arrancado da sua realidade. Ele foi devolvido ao chão de barro vermelho do nosso mundo, mas a sua vida, definitivamente, nunca mais foi a mesma. O caso de Antônio Alves Ferreira é um marco. Ele chamou a atenção dos maiores pesquisadores do Brasil, incluindo a grande pioneira da ufologia brasileira, a saudosa Irene Granke, que investigou essa história pessoalmente. E o que ela descobriu após essas abduções torna tudo ainda mais obscuro. Antônio não voltou apenas com memórias traumáticas. Ele retornou com habilidades paranormais inexplicáveis. Irene Granke documentou que ele havia se tornado capaz de entortar talheres pesados usando apenas a força da mente. A própria pesquisadora guardou em seu acervo colheres e garfos retorcidos por Antônio, como uma prova física e material de que algo profundamente alterou a biologia e a mente daquele homem. O que realmente aconteceu no Maranhão naqueles anos? Teria Antônio Alves Ferreira sido usado como cobaia para estudos de uma civilização incompreensível? Ou ele recebeu um despertar mental em outro mundo? O mistério continua. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você faria se a porta daquela nave se abrisse para você? Se esse caso te intrigou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal do Aurélio para apoiar a nossa pesquisa. Torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e debates mais profundos. Um grande abraço, fiquem atentos aos céus e até a nossa próxima investigação. Ele